Muito bem, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Tiago e hoje nós vamos ver o capítulo 2, que fala de acepção de pessoas ou preconceito e também da fé sem obras. É talvez a parte mais conhecida da carta de Tiago. Além do capítulo sobre a língua, que é o capítulo 3, o capítulo 2, que fala de fé e obras, é famoso entre os crentes. Vamos só recapitular o que nós já vimos ontem com respeito à carta de Tiago. Ela foi escrita provavelmente pelo Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. Não pode ter sido o Tiago apóstolo, porque mesmo que essa carta é uma carta das mais antigas, ou seja, ela foi escrita cedo na história do cristianismo, todavia o Tiago apóstolo, ele morreu bem mais cedo. Ele morreu no começo ou nos começos da igreja na cidade de Jerusalém, decapitado por Herodes. Então não daria tempo material para ele ter escrito, até porque a carta é dirigida para comunidades judaicas, cristãs, fora de Jerusalém. O cristianismo ainda não tinha se espalhado a essa altura, estava restrito a Jerusalém. Então não pode ter sido Tiago apóstolo. O próximo candidato é o Tiago, irmão de Jesus. Ele é mencionado lá em Marcos capítulo 6, na relação dos 4 irmãos de Jesus. Ele assume a liderança da igreja. A princípio ele não cria em Jesus. Na Bíblia não diz a que altura ele passou a crer que o seu irmão de fato era o Filho de Deus e seu Salvador. Se tornou discípulo de Jesus Cristo e veio a ser líder da igreja em Jerusalém. E é nessa condição que ele escreve essa carta que leva o seu nome. O objetivo da carta é duplo. Tiago pretende ajudar os crentes a enfrentar o sofrimento, as dificuldades da vida e a vencer a imaturidade e a incoerência em crenças e práticas. A igreja tinha 2 grandes necessidades, as igrejas às quais ele escreve. A primeira era a necessidade de enfrentar o sofrimento e as dificuldades de maneira correta. Nós vimos isso ontem. E a segunda era de praticar aquilo que eles já sabiam, serem coerentes com a doutrina que eles já tinham escutado e a qual professavam. Tiago trata disso no primeiro capítulo, na primeira parte, como enfrentar o sofrimento, e no último item que nós vimos ontem, no final do capítulo 1, ele fala da necessidade de praticar a palavra de Deus. Ele diz que quem ouve a palavra e não pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho, vê o seu rosto natural e se vira, se vai e logo se esquece de como era a sua aparência. Assim também é aquele que só ouve a palavra de Deus e não pratica. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, é um capítulo muito interessante, onde Tiago trata de 2 atitudes daquelas igrejas às quais ele escreve e que revelavam a sua profunda incoerência, inconsistência, acreditar, pregar, falar uma coisa, porém viver outra. A primeira é o tratamento preconceituoso ou acepção de pessoas que eles estavam fazendo para com os crentes pobres em suas igrejas. Capítulo 2, de 1 a 13. Nós vamos ver isso em primeiro lugar. E depois a ênfase que eles faziam nas declarações de fé, em contraste com o descaso para com as obras práticas. Ao que parece, eles estavam valorizando muito a doutrina e pouco a prática. A ênfase era na fé, minimizando o valor das obras. Tiago então corrige estas 2 coisas. O que é que elas têm em comum? A questão da coerência. Nós temos que praticar e viver aquilo que nós professamos. O cristianismo não é somente um conjunto de doutrinas nas quais nós precisamos crer. É também. Se nós não crermos em determinadas proposições, como Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia, então nós nem salvos podemos ser. Então, o cristianismo sim é um conjunto de doutrinas as quais nós precisamos entender e crer no fundo do nosso coração. Mas o cristianismo também é um caminho. Foi esse o primeiro nome que ele recebeu lá no livro de Atos, o caminho, é um caminho. Então, o caminho é um lugar para onde a gente anda, e enfatiza a questão prática, de viver de acordo com essas crenças. Um dos problemas dessas igrejas às quais Tiago escreve é exatamente o descompasso entre a vida prática deles e aquilo que eles professavam. Na carta, Tiago chama os crentes a viver de acordo com aquilo que eles ouviram e professavam crer. Vamos começar com
a acepção de pessoas. Vamos dar uma lida no texto? Aqui do verso 1 até o verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Vocês estão vendo aqui o chamado à coerência, não é? Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito bem, aqui nessa sessão, Tiago está tratando da acepção de pessoa ou do preconceito. Vamos tentar entender a passagem e fazer algumas aplicações para nós. Bom, temos que começar lembrando que a maioria das igrejas era composta de pobres. Não é incrível isso? Mas você vai encontrar preconceito e acepção de pessoas até entre os próprios pobres. Então, essa concepção, esse tratamento diferenciado, ele está em todo lugar, em todo lugar. A igreja, como eu disse, era composta de pessoas vindas das classes pobres daquela época, da cultura da sociedade daquela época. Essas pessoas eram pequenos artesãos, pequenos comerciantes, jornaleiros que trabalhavam pelo jornal, pela diária, diaristas. Eram agricultores que trabalhavam nas terras de senhores latifundiários. Eram soldados, eram pessoas, eram viúvas, eram órfãos por causa das guerras e das doenças que graçavam naquela época e dizimavam a população de vilas inteiras. Os estudiosos nos dizem que a grande parte da igreja cristã era composta de pessoas pobres nos seus primórdios. Eu acredito que hoje também, né? Sempre foi assim. A maior parte das igrejas cristãs em todo o mundo sempre foi composta das camadas mais baixas socialmente falando, sem com isso ter algum demérito. Estou falando apenas baixa no sentido socioeconômico financeiro. E aqui, mesmo entre eles, havia, ao que parece, essa atitude de tentar favorecer aqueles que eram mais ricos, tratando de maneira diferenciada uma pessoa apenas porque elas se vestiam melhor ou aparentavam poder, ostentavam riquezas, em detrimento daqueles que eram pobres e que se vestiam de maneira andrajosa. A palavra acepção que Tiago usa aqui, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ela significa literalmente no grego aceitar a face de alguém. Ou seja, você aceitar alguém por aquilo que ele aparenta. Você olhar para uma pessoa, bater o olho, ele é bonito, bem vestido, tem anel no dedo, tem um Audi estacionado na porta. Então, pela aparência, pela face da pessoa, você já forma um julgamento sobre aquela pessoa e resolve aceitá-la por aquilo que ela é na aparência. É isso que acepção significa. A palavra grega significa receber a face ou alguém por aquilo que ela apresenta no seu rosto, na sua aparência externa. Tiago está aqui dizendo no verso 1 que nós não podemos fazer isso.
aceitar as pessoas por aquilo que elas aparentam, por aquilo que elas ostentam, particularmente nessa questão de riqueza ou de pobreza. Por que não? Logo de cara aqui no verso 1, a gente vê que a razão é que isso é inconsistente com o Senhor da glória. Esse é o único lugar no Novo Testamento em que Jesus Cristo é chamado de o Senhor da glória. Por que Tiago escolheu esse designativo para Jesus? Talvez porque Jesus, sendo o Senhor da glória, ele se esvaziou, se tornou pobre para estar entre nós, para nos salvar. Então, se nós somos discípulos daquele que, sendo o Senhor da glória, abandonou a sua posição de poder, de autoridade e de riqueza, para ser um de nós, se tem um povo que não pode ser preconceituoso, são os discípulos do Senhor da glória. Porque ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, das suas prerrogativas, para encarnar, e ele não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. Não era filho de um deputado romano, um senador romano, era filho de um carpinteiro. Não nasceu na capital do império, nasceu numa cidadezinha obscura chamada Nazaré, perdida lá no interior. Então, se nós somos discípulos do Senhor da glória, que se esvaziou para nos salvar, a última coisa que cabe em nós e nas nossas igrejas é a acepção de pessoas, favorecer os ricos em detrimento dos pobres. É nós darmos preferência às pessoas só porque elas ostentam um determinado padrão ou nível de riqueza, menosprezando determinados princípios ou deixando de lado valores cristãos. Muito bem, Tiago diz em seguida, isso é no verso 1, no verso 2 e 3, ele ilustra isso com o que parece uma situação real. Eu sei que algumas pessoas consideram que isso é um exemplo, tanto é que a Bíblia, na linguagem de hoje, introduz o verso 2 dizendo assim: eu vou dar um exemplo. Então, só que para mim, esse exemplo era um exemplo de uma realidade que estava acontecendo nas igrejas, ou que era muito possível que acontecesse, dadas as circunstâncias. O exemplo é esse, não é? Se entrar na sinagoga, o termo sinagoga aqui, vocês lembram, é porque Tiago está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo. E no início do cristianismo, judeus convertidos costumavam frequentar a sinagoga, e tinha sinagogas inteiras que se tornaram cristãs. Então ele chama o ajuntamento, a igreja ainda de sinagoga, reminiscente do sistema judaico de organização religiosa. Eram comunidades de judeus convertidos ao cristianismo. Daí ele chama de sinagoga. Se porventura entrar na sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, etc., entra também um pobre, e aí você trata com deferência, está aí no verso 3, o que tem os trajos de luxo, dando a ele um lugar de destaque, sentar nos melhores lugares, senta aqui em lugar de honra, talvez fosse o primeiro lugar, ali na frente, não é? E ao pobrezinho dizendo: olha, rapaz, acabou o lugar, não tem mais lugar não. Então faz o seguinte: ou senta lá atrás, né? Fica em pé lá atrás, ou então senta aqui no chão, no estrado, nos pés desse pessoal mais rico. Ou seja, há de fato um tratamento diferenciado que foi feito com base na avaliação externa das pessoas por aquilo que elas ostentam. Nesse caso concreto aqui, sempre havia a possibilidade de um judeu rico entrar na sinagoga, entrar naquele ajuntamento de cristãos. Naquele tempo, as vestes e os anéis eram sinal de riqueza e de opulência. Então uma pessoa que era rica, ela mostrava que era rica com aqueles trajes esplendorosos, geralmente de púrpura. Vocês lembram de Lídia, que era vendedora de púrpura, que se converteu na cidade de Filipos, não é? Então as vestes púrpuras, elas eram muito caras, eram preparadas com uma cor que era extraída de um marisco, de um molusco, aliás, muito raro, e portanto eram vestes extremamente caras. E anéis no dedo, quanto mais rico, mais anel no dedo, a ponto de que Clemente, no século II, ele teve que escrever uma carta para os cristãos, e lá no meio ele diz assim, que ele proibia o cristão de usar mais do que um anel, né, para não dar aparência de rico demais, e mesmo assim tinha que ter o símbolo de uma pomba, né, já para cortar assim a ostentação dos irmãos já no século II, né, alguém que queria aparecer como rico demais. Hoje em dia tem outros sinais de riqueza, né? No Brasil,
Eu não vou dizer não, porque alguém pode se sentir ofendido, mas tem os sinais que as pessoas ostentam, né? Exteriores de riqueza, de opulência e tudo mais. A acepção de pessoas, então, seria honrar estas pessoas que aparentam riqueza, prosperidade e prestígio com base apenas na aparência delas. Qual é o problema? É que nós estamos pensando que essas pessoas, porque elas ostentam riqueza, ou são ricas mesmo, de alguma maneira elas são melhores, superiores, ou têm mais direito à honra e consideração do que uma pessoa pobre que está na igreja. Então, Tiago está brabo com isso, porque o juízo é formado a partir da aparência. Será que esse é um problema dos nossos dias? Eu acho que é também. Não sei vocês, mas eu imagino que seja também. Então, é isso aqui que ele está fazendo. Em seguida ele diz por que é que fazer isso é pecado. Por que é que está errado? Verso 4. Ele diz que na hora que nós fazemos esse tipo de tratamento diferenciado com base na aparência das pessoas, verso 4, fizestes distinção entre vós mesmos. Nós introduzimos na igreja uma distinção. Entre nós mesmos fizemos uma distinção. A classe dos irmãos ricos e a classe dos irmãos pobres. Os irmãos ricos sentam na frente em lugares especiais e os irmãos pobres ficam em pé ou sentam no chão. Então, enquanto que Cristo ensinou a unidade da igreja e que na igreja não tem diferença entre rico e pobre, iletrado e culto, entre raças, Cristo ensinou isso com muita clareza, bem como o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, em vários outros lugares. A Bíblia toda nos diz isso, que em Cristo nós somos todos nivelados por baixo, somos todos pecadores, salvos pela mesma graça, não há distinção, Cristo é o mesmo para todos. Todavia, na hora que a gente faz acepção de pessoas dentro da igreja, a gente está indo ao contrário daquilo que Cristo ensina. Então, primeira coisa, por que a acepção de pessoas é errada? Primeiro, porque faz distinção na igreja, indo contra o ensinamento do Evangelho, da igualdade de todos diante do Senhor Jesus. Segunda coisa, a acepção de pessoas nos torna juízes movidos por intenções perversas, porque geralmente nós favorecemos quem pode nos dar alguma coisa em troca. Final do verso 4. Vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. A característica do juiz é de alguém que julga imparcialmente. O juiz entra no mérito, ele vai analisar o caso que está diante dele. Ele não pode se impressionar se quem está sendo julgado é uma pessoa de posse ou uma pessoa pobre. A rigor, o juiz não deveria ser levado por qualquer motivação que lhe trouxesse algum retorno, algum benefício, ou seja, eu vou absolver esse réu que é rico porque mais adiante ele vai me dar um presente. O juiz não devia fazer isso. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que na hora que você diz para uma pessoa, só porque ela é rica, senta num lugar de honra, e ao pobre, você senta lá atrás, você é como um juiz movido de um perverso pensamento. Por que você está favorecendo o irmão rico? É porque no íntimo você está esperando colher desse ato alguma coisa em troca. Você favorece o rico, porque mais adiante você vai chegar para ele e vai pedir um favor. É um tratamento diferenciado, porque depois você vai querer tirar algum benefício, né? Depois você vai entregar a fatura para ele, né? Você vai entregar a conta. Então, não é isso que acontece às vezes nas igrejas, irmãos. Só porque a pessoa tem uma classe social mais elevada, ele é rico, é um comerciante bem-sucedido, é um político bem-sucedido, é uma pessoa que tem uma condição social melhor, ele acaba ocupando todos os cargos da igreja, mesmo que não tenha condição. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ver presbítero, diácono ocupando essas posições, porque ele é bem-sucedido financeiramente, e não porque ele tem as qualificações bíblicas. E de repente ele deixa de ser disciplinado, corrigido, porque o dízimo dele é o maior da igreja. Se ele deixar de pagar o dízimo, o pastor está na rua, não tem de que viver. Então, isso acontece nas nossas igrejas, é exatamente o que Tiago está condenando aqui. Toda vez que a gente toma uma decisão na igreja, que é baseada na aparência, na ostentação, na posição social da pessoa, então nós somos juízes tomados de perversos pensamentos. Por quê? Porque nós queremos depois
o retorno. Vamos chamar o deputado fulano de tal para falar na nossa igreja e fazer com que, dar uma homenagem a ele, uma honra a ele. Por quê? Porque depois vai chegar o pedido da igreja. Nós estamos precisando de um caminhão de tijolo para terminar a nossa construção. Não é isso? Depois vai a cartinha para o deputado para fazer isso. Então, está errado, né? Segundo aqui nós estamos vendo, não é? Então, isso é um mal, uma praga no meio evangélico. E a gente precisava lembrar que o nosso reino, o reino de Cristo, não é desse mundo e que nós não andamos de acordo com esse tipo de política. É o que Tiago está dizendo aqui. Então, por que é pecado? Porque provoca distinção entre os cristãos. Segundo, nos torna juízes movidos de intenções perversas. Terceiro, inverte a maneira como Deus considera os pobres. Como é que Deus considera os pobres? Está aí no verso 5. Meus amados irmãos, Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Isso não quer dizer que Deus fez uma escolha preferencial pelos pobres, como diz a teologia da libertação. Isso quer dizer o que a realidade nos confirma, que na história da igreja, a maior parte dos cristãos sempre foi de gente pobre. Não é que não tem ricos, mas os ricos sempre foram minoria no mundo. A população considerada rica no Brasil é o quê? 5%? A vasta maioria da população brasileira é composta de pobres. Então a igreja evangélica no Brasil, na sua maioria, acompanhando as estatísticas, será também composta de pobres na sua maioria. Então, o fato de que Deus olha para o pobre como sendo rico, você pode ser pobre e rico na fé, nos lembra que ser pobre não é pecado. Embora tenha teologias por aí que afirmam isso, né? Que se você é pobre, então você está em pecado. É claro que se você é pobre porque você é vagabundo, preguiçoso e ocioso, é pecado mesmo, está errado. Mas tem gente que não é pobre por conta disso, mas por outras circunstâncias que nós conhecemos bem. Então, uma pessoa pode ser pobre, digna, rica na fé, e ela vai herdar o reino de Deus. Ela vai herdar o reino de Deus. Então, na hora que você menospreza o pobre e trata o rico com deferência, você está invertendo a maneira como Deus vê as coisas. O amor de Deus pelos pobres, a graça de Deus é estendida a todos, sem dúvida, mas parece que Deus tem prazer em atender o pobre e o necessitado, o órfão, a viúva. A Bíblia está cheia de referências a respeito disso. Ele ouve o clamor do desvalido e do oprimido. Então, na hora que a gente menospreza o pobre para favorecer o rico, nós estamos invertendo a maneira como Deus nos vê, como Ele olha para nós. Em quarto lugar, a acepção é pecado porque ela acaba honrando os que perseguem a igreja. Eu preciso ter cuidado aqui para não fazer uma generalização. Veja o que é que Tiago diz. Vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se você dá uma olhadinha na história da igreja, as perseguições contra a igreja, as difamações e as opressões vindas contra os crentes, geralmente é de quem tem poder. Né? Poder financeiro, poder político, poder estatal, poder civil, poder militar. Então, na hora que você menospreza o pobre, que Deus escolheu para ser rico na fé, e honra o rico, que são os que oprimem os crentes, no caso aqui, Tiago diz, ele fala, são os ricos que vos oprimem. Ele vai voltar a esse assunto no capítulo 5. No capítulo 5 ele vai descrever a situação dos ricos proprietários de terra que estavam oprimindo os trabalhadores crentes pobres. Então, quem é que estava oprimindo os crentes daquela época? Eram os ricos latifundiários, que torciam o seu salário, não cumpriam os acordos, não pagava como havia sido combinado. Eles também, por conta disso, arrastavam os crentes pobres para os tribunais. Muitos patrões ricos levavam os crentes pobres, que eram seus empregados, diante dos tribunais para cobrar dívida, cobrar empréstimo e uma série de outras coisas. Eram eles que estavam fazendo isso. E também eram eles que blasfemavam o nome de Jesus Cristo. Então, veja que situação, né? A acepção de pessoas, ela inverte a maneira, ela é uma inversão da maneira como Deus vê o pobre, e ela acaba fazendo com que a igreja honre os seus perseguidores. Então, mais uma vez, tem pobre que não vale nada, e tem rico que não vale nada também.
Tá certo? Então, eu disse, precisamos ter cuidado com generalizações, mas quase sempre as perseguições, as opressões e as blasfêmias vêm de quem tem o poder para fazer e perseguir a igreja, como sempre perseguiram historicamente. Então, precisamos ter cuidado para não inverter essas coisas, Tiago diz aqui. Em quinto lugar, acepção é pecado porque é quebra da lei régia. Capítulo 2, de 8 a 11. A lei régia ou áurea aqui, ó. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, quer dizer, a lei rainha, a lei mais importante de todas, segundo a Escritura, e ele cita essa lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Qual é o mandamento que a acepção de pessoas quebra? Ele quebra logo a lei régia. Qual é a lei régia? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na hora que você é preconceituoso, faz acepção de pessoas, faz um tratamento diferenciado baseado na aparência, você está quebrando exatamente a lei régia, a lei rainha, que resume as 6 leis do decálogo que são referentes ao próximo, ou seja, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente está fazendo esse tipo de discriminação contra os pobres ou contra qualquer outra pessoa, nós na verdade estamos quebrando essa lei. Não é que manda que nós amemos ao próximo como devemos amar a nós mesmos. Então, é pecado porque é quebra da lei régia que exclui a acepção de pessoas. E aí, uma vez que a gente quebrou um mandamento, nós acabamos quebrando todos. Veja o que Tiago diz aqui, olha, no verso 9, a partir do verso 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, a acepção de pessoas é uma quebra da lei régia e especialmente é uma quebra do mandamento não matarás. O mandamento não matarás, ele não somente proíbe que nós tomemos a vida do nosso irmão, mas ele ordena que nós zelemos pela reputação do nosso irmão, pelo bem-estar dele, pela vida dele, pela família dele, pelos bens dele, que nós empenhemos todos os nossos recursos em preservar a vida do nosso irmão e preservá-la. Na hora que você faz acepção de pessoas, você está quebrando esse mandamento, não matarás. Estão vendo como é sério? A gente pensa que não, né? A gente pensa que preconceito, acepção de pessoas, discriminação, isso aí é uma coisa cultural, que tem a ver com raça e tudo mais. Não, é profundamente bíblico, ou seja, a Bíblia trata desse assunto. Você tratar as pessoas pela aparência se constitui quebra do mandamento, não matarás, e portanto da lei régia, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e você se torna alguém culpado de quebrar todos os mandamentos, porque o Deus que disse não adulterarás, que todo mundo concorda que é pecado, é o mesmo Deus que disse não matarás. Então, quebrando um ou outro, você está fazendo a mesma coisa. Você está quebrando a lei de Deus e, portanto, você é considerado como transgressor da lei. Isso é sério, né, gente? A gente fala tão pouco sobre isso na igreja, né? Sobre essa questão de acepção de pessoas e vendo realmente o que é que ela significa. Vamos mais adiante. Tem mais um ponto. Aqui, Tiago termina essa parte fazendo um chamado à coerência, do verso 12 a 13. Ele diz assim: meus irmãos, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Esse é o chamado que Tiago faz, a exortação que ele faz para as igrejas. Vocês são discípulos de Jesus Cristo. Vocês professam acreditar na lei de Deus, vocês professam o amor ao próximo, vocês dizem que matar é pecado, vocês seguem o Senhor da glória, portanto, vivam da maneira como vocês falam. Sejam coerentes, portanto, parem de fazer acepção nas igrejas. Parem de favorecer os ricos só porque são ricos e o pobre ser diminuído só porque é pobre. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Porque um dia
vocês serão julgados pela lei da liberdade. Que lei da liberdade é essa? Final do verso 12. É o Evangelho. Ele é chamado da lei da liberdade porque é uma lei que traz a liberdade. Nos liberta dos estereótipos humanos, nos liberta das categorias humanas e nos une num só corpo. Nos faz um em Cristo Jesus. A igreja é a única instituição na terra onde não deveria haver esse tipo de preconceito e de separação. Eu morei na África do Sul durante o tempo do Apartheid, quando o Apartheid estava em vigor. E tive algumas experiências tremendas lá. Mas eu me lembro muito bem, visitando o Kwasisa Bantu, que foi o local onde teve um grande avivamento espiritual entre os Zulus, com a conversão de muita gente, onde eu vi na prática isso aqui acontecendo no sentido positivo. A África do Sul, ela é marcada, era marcada, ainda não passou totalmente o racismo, mas era marcada pelo racismo violento entre brancos e negros e entre negros e negros. Porque as tribos africanas, elas não se dão. O Xhosa não convive com o Zulu, que não convive com o Tswana. Se você botar um trabalhador Zulu na mesma mina para trabalhar extraindo a terra com o Tswana, um mata o outro. Eles não... a gente pensa que é só branco e negro. Não é não. É entre as próprias tribos africanas tem o preconceito também. Então, nesse lugar, Kwasisa Bantu, onde teve esse grande avivamento espiritual, foi o lugar na África do Sul onde eu vi, numa mesma fila, o branco, o Xhosa e o Tswana. Está na mesma fila. Lá na cidade onde eu morava, Potchefstroom, que era uma cidade de brancos, os negros iam trabalhar para os brancos lá. Você ia no correio, então estava uma fila lá. Se tinha negros na fila e chegava um branco, eles tinham que dar lugar para o branco na fila. Lá no lugar do avivamento espiritual, não tinha esse negócio não. Se você chegava atrasado, você podia ser branco, azul, verde ou vermelho. Você ia para o fim da fila. Então não tinha acepção realmente, as pessoas eram tratadas com os direitos iguais. Eu vi isso no meio da igreja, o racismo de fato quebrado e abolido no meio dos cristãos. A igreja é de fato uma sociedade alternativa, onde essa igualdade que esse pessoal prega, fala, mas que nunca alcança, deveria acontecer. É o lugar onde o patrão senta junto com o empregado para cantar o mesmo hino de louvor a Deus, ouvir a mesma palavra e participar da mesma mesa da ceia do Senhor. Então é na igreja que essa distinção deveria ser abolida. Portanto, meus irmãos, lembrem que vocês serão julgados pela lei da liberdade, o evangelho que nos liberta, que nos faz um. Lembrem também, verso 13, que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que Tiago está advertindo aqui? Que lá no dia do juízo, aqueles que não usaram de misericórdia, ou seja, que trataram os outros preconceituosamente, esses não receberão a misericórdia de Deus. O juízo será sem misericórdia sobre eles. Isso aqui é muito forte. Está dizendo o seguinte: se você é racista, se você é preconceituoso com relação aos pobres ou às pessoas em geral, você está encaminhando-se para ser julgado por Deus sem qualquer misericórdia. Porque a Bíblia diz que Deus vai nos julgar de acordo com as nossas práticas, não é? De acordo com o que nós somos, aquilo que nós fizemos. No dia do juízo você comparece diante dele, e você na sua vida foi alguém que sempre foi preconceituoso, arrogante, impiedoso para com os outros, Deus vai lhe dar o mesmo tratamento. Então, conselho, se converta agora. Se converta agora, mude de vida, se arrependa, porque na verdade o preconceito é um problema do coração. O coração precisa ser convertido para que nós acabemos com isso. Sabe qual é o problema do julgamento das pessoas pela aparência? É que Deus não faz assim. Lembra que quando Deus, está escrito que quando Deus foi escolher um rei para Israel, o rei Davi, ele mandou Samuel na casa de Jessé, que tinha vários filhos, e Samuel olhou para o primeiro, bonito, forte, alto, e disse: é esse aí. Deus disse: não é esse não. Como não é? Esse homem tem toda a aparência de um rei. Não é esse não, traz outro. Veio o segundo, ele olhou: é esse aí, que era mais bonito do que o primeiro. Também não é esse não.
Passaram os 7, não era nenhum deles. Aí Samuel disse, mas não tem mais ninguém. Disse, tem um menino que está lá no campo ali, cuidando das ovelhinhas. O cara é até ruivo, né? Até ruivo. Chama o menino. Quando ele veio, Deus disse, é esse aí. E Samuel ficou meio atordoado e Deus disse, porque eu vejo o coração. Eu não olho a aparência, mas eu julgo, na verdade, o coração. O problema da acepção é que você está julgando o mérito de uma pessoa por causa do tipo de celular que ela usa, do carro que ela dirige, ou a marca da blusa que ela está usando. Então, ou o tamanho do cheque que ele dá de oferta para a igreja. Então, nós não podemos julgar uma pessoa pela aparência. Não podemos. Isso tem que valer na hora que nós vamos escolher líderes, na hora que nós vamos ocupar posições na igreja, na hora que nós vamos fazer decisões, exercer julgamentos em termos de disciplina. Nós não podemos deixar esses valores externos influenciar o nosso julgamento. Amém? Vivei de tal maneira, ou de maneira idêntica àquela que vocês praticam. Falem de um jeito e vivam da mesma maneira. Coerência é o apelo de Tiago aqui. Muito bom? Vamos em frente? Depois vocês vão fazer perguntas. Agora vamos para o segundo ponto que vem encarreado, né? Vem aí é o próximo ponto. Tiago, na mesma toada, entra num outro ponto de incoerência, que é a relação de fé e obras. A incoerência de uma fé que não tem obras. Nós vamos lendo o texto à medida que formos fazendo a exposição para a gente poupar algum tempo, tá? Veja como Tiago começa. Meus irmãos, está no mesmo tom. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é uma pergunta retórica e Tiago já sabe a resposta. A resposta qual é? Não. A resposta que ele está esperando é não. Ou seja, só dizer que você tem fé não vai salvar você se essa profissão de fé ela não vier acompanhada de obras que mostrem que sua declaração é verdadeira. Porque você pode dar 10 contos a qualquer pessoa na rua para ela dizer eu creio em Jesus Cristo. Você pode fazer a declaração de fé que você quiser. O que é que prova que uma declaração de fé ela é genuína? A vida mudada, transformada, andar nos caminhos de Deus. Os nossos atos e ações falam mais alto do que as nossas palavras. Uma declaração de fé é importante. Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, se com a boca confessares que Jesus é Senhor e no coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se eu não crer em Jesus como meu Senhor, e no fundo do meu coração eu não crer que Ele ressuscitou dos mortos, eu não posso ser salvo. Só que se essa declaração e essa fé são genuínas, elas vão produzir obras. Elas vão impactar a minha vida. O que Tiago está combatendo aqui são pessoas que se contentam em fazer uma declaração de fé. Não, eu creio em Jesus Cristo. Não, eu sou crente. Não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tiago está dizendo, só isso não basta. Tá? Se você não tiver obras que acompanhem e que testifiquem e que comprovem a genuinidade dessa declaração, então não há proveito. A pergunta é, qual é o proveito de dizer que você tem fé se você não tem obras? A resposta é, não tem proveito nenhum. Não é que ele está desmerecendo a profissão de fé, a declaração de fé. Está dizendo que ela precisa ser acompanhada de evidências. Então, já aqui, eu sinto que às vezes a gente erra muito nas igrejas, porque a gente faz uma campanha evangelística, pergunta quem quer aceitar Jesus, todo mundo levanta a mão, e a gente no dia seguinte já batiza o cabra. Não deu tempo para ver, para ele demonstrar que aquela fé é genuína. Eu sei que isso se fazia no tempo bíblico. Nós temos vários exemplos em que após a profissão de fé, a pessoa era batizada na hora. No tempo bíblico não tinha outros evangelhos, não tinha outras compreensões a respeito de Jesus. Hoje, a frase, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, precisa de explicação para cada uma dos seus termos. Eu. Vamos começar com a palavra eu. Então a pessoa, tem gente que não sabe nem se existe realidade fora dele. Né? Tem gente que acha que vive numa matriz, né? Feito aquele filme.
né? Não sabe se tem realidade fora dele. Você tem que começar por aí para dizer que existe um mundo concreto lá fora. Eu creio. Pronto, a palavra crer, só ela já dá um vinaque inteiro de discussão. O que é que significa crer? É um assentimento intelectual? É uma concordância mental? Envolve a minha vontade? Exige uma decisão minha? Eu posso crer por mim mesmo ou Deus tem que me dar fé? Já vem outra discussão aí. Jesus Cristo, pronto, né? Porque a quantidade de interpretações sobre Jesus Cristo é muito grande também. Então, hoje em dia é diferente. Quando uma pessoa diz que ela crê em Jesus Cristo, nós precisamos de tempo para saber o que é que ela quer dizer com isso. A começar de que Jesus ela crê, porque tem muitos Jesuses pregados por aí, não sei que eu posso usar o termo. Então, às vezes a gente se precipita em admitir na igreja pessoas sem que elas deram tempo de mostrar que a sua fé é no Jesus correto, que a sua Bíblia, que a sua vida foi transformada por essa fé. A gente às vezes se apressa e o resultado é que depois a igreja está cheia de gente que não é convertida. E a gente não sabe porque que a igreja não quer orar, porque tem tanto pecado na igreja, porque que a igreja está fria. Tem muita gente que está na igreja, mas não é convertida. E a culpa não é nem deles, é sua, que você disse logo, você já está salvo. Só porque ele levantou a mão, né? Dá um tempinho, né? Bota ele numa classe, acompanha, instrui para ver se a confissão de fé dele realmente é genuína e verdadeira. Se a gente estreitasse a porta um pouquinho, nós teríamos um número menor de membros, mas uma qualidade maior. Pode ter certeza disso, né? Nós teríamos uma qualidade maior. Bom, qual o proveito? Acaso semelhante fé pode salvar? Resposta, não. Veja a argumentação de Tiago em seguida. Os argumentos que ele usa. Primeiro, a fé sem obras é tão morta como boas palavras que não são acompanhadas de atitudes. Veja a ilustração de Tiago, ele gosta de dar essas ilustrações, né? Casos concretos. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Imagina que está o irmão ou a irmã com fome e com frio. Você chega e diz, irmão, abençoado do Senhor, ungido de Deus, que Deus abençoe, vá em paz, que o Senhor seja contigo, ô vaso do Senhor, vá em paz, o Senhor te abençoe. E você não dá roupa e não dá comida, o que é que adianta? Nada, absolutamente nada. Mesma coisa, a fé sem obras é morta. Né? Basta dar um exemplo, já não precisa explicar mais, né? Ficou claro, né? Tiago é bom por isso, né? Porque ele já dá um exemplo e pronto, o ponto ficou evidente. Então, a fé sem obras é tão morta como boas palavras que não são acompanhadas de atitude. Não adianta você abençoar o irmão e não dar uma roupinha para ele, né? Segundo argumento de Tiago, não é possível demonstrar a realidade da fé a não ser por obras. A única maneira de você provar que sua fé é genuína é através de obras. É através de obras. Veja como ele argumenta aqui no verso 18. O verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago começa ele está usando um recurso retórico chamado de diatribe. Diatribe é quando o autor se engaja numa discussão com um adversário hipotético. Paulo faz muito isso. Tá? Ele de repente começa a discutir com um adversário hipotético para poder deixar o ponto da discussão muito claro. Então aqui Tiago começa a discutir com alguém que está dizendo, eu tenho fé. Aí ele diz... Verso 18, Tiago é esse aqui, é o primeiro que fala. Mas alguém, o alguém é ele, Tiago, dirá para você, tu tens fé, quer dizer, tu estás dizendo que tu tens fé, mas eu tenho obras. Mostra essa tua fé. Você está dizendo que tem sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como é que você pode mostrar que você tem fé se você não tem obras? Não tem como. O máximo que você vai dizer é repetir os pontos da ortodoxia. Você vai, pelo menos, dizer que você acredita nos pontos centrais do cristianismo. Jesus é o Filho de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltará depois para julgar os vivos e os mortos. Sim, mas o incrédulo também pode dizer isso. Uma pessoa que não, no fundo do coração não acredita, ele pode concordar intelectualmente com todo esse tipo de coisa.
A única maneira de você mostrar que sua fé é genuína, é a fé salvadora, a fé que regenera e a fé que salva, é através das obras. É através das obras. É o argumento de Tiago aqui. Você está dizendo que você tem fé, mas aí o cristão diz, eu tenho obras. Não é o espírita que está dizendo isso não, é o cristão que está dizendo, eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. É assim que o cristão responde. Ele vai mostrar que a conversão dele é verdadeira, que sua fé é legítima, que aquilo que ele acredita é verdade, não tanto pela discussão apologética, embora isso é importante e seja necessário, mas ele vai mostrar isso pelas obras dele. Vai calar a boca do adversário pela sua conduta, pela sua vida. Próximo ponto. Até o diabo crê no único Deus. Esse versículo é conhecido, né? Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A maior declaração de ortodoxia naquela época era a declaração no monoteísmo. Lembre que Tiago está escrevendo para judeus. Qual é a declaração mais importante da Torá para o judeu? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Portanto, você não pode adorar outros deuses. Então esse Shema, o nome é Shema, ouve, ó Israel, a palavra hebraica, a frase hebraica começa com isso aí, Shema, era o distintivo da religião judaica. Mas admitir que só tem um Deus, Tiago diz aqui, até o diabo admite. E ele tem uma vantagem sobre o hipócrita, qual é? O diabo treme. Por que ele treme? Porque ele sabe que esse único Deus um dia vai trazê-lo a juízo e vai lançá-lo nas profundezas do inferno. Ele queimará eternamente no lago de fogo e enxofre. O diabo sabe disso e por isso ele treme quando ele pensa que só tem um Deus e que ele, o diabo, não é Deus e que ele está sujeito a esse Deus e que um dia será castigado. O hipócrita é pior do que o diabo porque ele diz que existe um só Deus, mas não treme, né? Ele não está nem aí para o dia do juízo. Ele está na igreja, depois vai viver uma vida hipócrita, no pecado, no mundo, e nem treme pensando que um dia Deus vai trazê-lo a juízo. Então o diabo é melhor do que o hipócrita, incrível que pareça, não é? Porque pelo menos ele treme pensando que um dia vai sofrer o juízo, e o hipócrita não. O hipócrita não. Não estou defendendo a conversão do diabo. Tá. Isso me lembra aqui, já que a gente está no carnaval, vou contar uma historinha só para a gente espairecer um pouquinho aqui. Isso que aconteceu em Recife, que é a minha cidade onde eu cresci, né? Lá aí tem a igreja presbiteriana que é bem na avenida. Esse fato o pessoal disse que aconteceu, não sei se é verdade. E na avenida não tem um desfile dos blocos de carnaval. E naquele ano a igreja resolveu que não ia fazer retiro de carnaval, ia ficar para evangelizar durante o carnaval. E naquele sábado de carnaval de manhã, a igreja reunida, os irmãos orando, a igreja lotada, o pastor pregando, os blocos desfilando, e deu aquela chuva. Aí o pessoal dos blocos, todo mundo correndo para se abrigar, e um sujeito fantasiado de diabo entrou na igreja. Todo vermelho, com 2 pás de chifre, assim, aquele tridente na mão, o rabo com ponta de flecha, né, o zóio pintado assim, cuspindo fogo. Lá vem o diabo entrando na igreja. O pastor, quando olhou, né, virou-se e correu. Os crentes olharam para trás, crente pulando pela janela, derrubando o banco. Foi uma confusão. E uma velhinha que não podia se mexer ficou lá, né, presa, e o diabo chegando, né? E a velhinha presa assim, o diabo chegou. O cara ia pedir uma toalha para se enxugar, e a velhinha, antes que ele falasse, ó, seu diabo, eu estou aqui há 30 anos, mas quero dizer ao senhor que eu sempre estive do seu lado. Então... Foi só para descontrair. Eu não sei se é verdade, o pessoal conta, eu estou passando do jeito que eu recebi, tá? Não sei se é verdade. Então o argumento número 3 de Tiago é que o demônio também, até o diabo sabe que só tem um Deus. Então o fato de que você acredita na existência de um único Deus, isso não é a fé salvadora. Não é a fé salvadora, tá? Próximo argumento dele. Ele pega agora um exemplo para fechar a questão. Como eu disse, Tiago gosta de exemplos, né? Que aí fecha a questão. Ele pega o exemplo de Abraão. Ele continua no diatribe. A diatribe é essa discussão com o adversário imaginário.
Ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. O homem insensato é esse adversário, né, que Tiago está imaginando para poder fazer a discussão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui o exemplo de Abraão, a partir do verso 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ele desafia o seu oponente e agora vai dar um exemplo que vai fechar a questão, ou seja, o exemplo de Abraão. Para a gente entender o uso que Tiago faz aqui de Abraão, é só recapitular a cronologia de Abraão. Gênesis 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Em Gênesis 15, Deus aparece para ele de noite e renova a promessa de que ele teria um descendente em quem seriam abençoadas todas as nações da terra. E Abraão diz: mas Senhor, eu já sou velho, a minha esposa é estéril. Aí Deus tira Abraão da tenda e diz: olha as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E aí o texto bíblico diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Anos depois, nasce Isaque. Gênesis 22, Deus aparece a Abraão e diz: eu quero que você sacrifique esse filho único, o filho da promessa, em quem serão benditas todas as nações da terra. O que é que Abraão faz? Ele não discute, ele não entende, mas ele não discute. Ele pega o seu filho, vocês conhecem a história, coloca no jumento junto com a madeira, com o servo, e vão para o monte Moriá como Deus mandou. E lá no alto ele prepara o altar, coloca a lenha, amarra o seu filho, coloca o seu filho, e ele teria sacrificado seu filho se Deus não tivesse dito: Abraão, pode parar, agora sei que temes a Deus. E aí aponta para o cordeirinho que vai servir de sacrifício no lugar de Isaque, né? Lembrando que não é Isaque que é figura de Cristo. Figura de Cristo é o cordeiro que tomou o lugar de Isaque. Tiago está dizendo que aquele ato de obediência de Abraão é o que comprova o capítulo 15. O capítulo 15 diz que ele teve fé, mas a prova de que ele foi justificado é que ele obedeceu quando Deus mandou. Tiago então conclui: está aqui a prova de que o homem é justificado por obras. A obra aqui é a obra de obediência. Eu venho falando de obras, você talvez imaginou caridade, né? Dar alguma coisa para os pobres. Não, no contexto de Tiago, obras são todos aqueles atos de obediência à palavra de Deus. É isso que é obra cristã. Entre eles está cuidar dos pobres. Mas tem mais: obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. É esse tipo de atitude de obediência que comprova a fé, a ponto de Tiago fazer as seguintes afirmações. Verso 21. Foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não é que ele foi salvo por obras, mas aquelas obras, aquela obra que ele fez era o reflexo, era a manifestação externa daquela fé que ele já teve em Gênesis 15, tá? Então, precisamos ficar claro aqui para não dizer que o homem é salvo por obras. Verso 22 explica: a fé operava juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou. O que eu estou dizendo aqui é que fé e obras são dois lados da mesma moeda. A fé salvadora, ela vai produzir obras de obediência. Onde você tem só a declaração, mas você não tem as obras, essa fé é falsa. Ela é uma fé intelectual, ela é uma fé herdada dos pais, é uma fé histórica, é uma fé de quem está acostumado a ir para a igreja, mas ela não é uma fé que salva, ela não regenerou, não mudou o coração, a pessoa não foi justificada. A fé que salva, ela traz do outro lado da moeda as obras. São as expressões de obediência a Deus. É nesse sentido que Abraão foi justificado. Paulo nos diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
e Tiago diz que o homem é justificado por obras. Como é que a gente concilia Tiago e Paulo? É muito simples. As obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago aprova. E a fé que Paulo recomenda não é a mesma fé que Tiago está condenando aqui. Paulo está combatendo o legalismo. O que é que o legalismo dizia? Que se você guardar a lei de Moisés, você será salvo. Paulo está dizendo não, o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. O que é que Tiago está combatendo? Não o legalismo, mas o antinomismo. Ou seja, nós só precisamos da fé e absolutamente mais nada. Resposta de Tiago, não, porque a fé que salva, ela vai produzir frutos, ela vai produzir obras. Você não pode dizer que está salvo se você não tiver obras de obediência que acompanhem a sua declaração. São dois contextos diferentes, nós não podemos jogar Paulo contra Tiago. O último exemplo é de Raabe. E aqui a gente fica impressionado com Tiago. Ele primeiro pega o exemplo do pai da fé, Abraão, a figura mais importante do judaísmo, para mostrar que o homem é justificado pelas obras que são decorrentes da fé salvadora. E agora ele pega o exemplo de uma prostituta cananita gentílica. Raabe, era isso que ela era, uma mulher prostituta pagã, cananeia. Por que esses extremos? O pai da fé, judeu, homem, e a mulher prostituta, lá de Jericó. Eu acho que Tiago com isso quer dizer, essa regra não tem exceção. Tanto Abraão quanto Raabe. Não importa, você está no meio, em algum lugar, não é? Então, tanto Abraão quanto Raabe, a regra é a mesma. Fé sem obras é morta, ela não salva ninguém. A prova é que o pai da fé e aquela menorzinha no reino de Deus foram salvos da mesma maneira. Veja como ele cita o exemplo de Raabe. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vocês conhecem a história de Raabe, está relatada no livro de Josué na conquista de Jericó. Era uma cafetina, tinha uma casa de prostituição nos muros de Jericó. Os espias chegam lá, falam que Deus vai invadir aquele lugar. Ela crê no Deus de Israel pregado pelos espias, e a prova que ela creu é que quando os soldados vieram pegar os espias, ela escondeu os soldados com risco da própria morte e depois os enviou pelo caminho e os salvou. As obras, a atitude de Raabe, de obediência, de renúncia e de sacrifício, era uma prova de que ela tinha a fé salvadora. É o mesmo caso de Abraão, tem que ser a mesma coisa com você e tem que ser a mesma coisa comigo. Final da história, verso 26, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, a gente bate muito nos espíritas, porque eles falam muito desse negócio de obras, né? E também os católicos. E aí os evangélicos vão para o outro extremo e só falam em fé, 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 fé. O equilíbrio bíblico é esse. A fé salvadora, ela vai produzir obras. Ela vai transformar o indivíduo. Ela vai trazer desejo de obedecer a Deus, preocupação com o próximo, amor ao próximo, seja rico, seja pobre. E aqui eu faço o link com a parte anterior de acepção de pessoas. A fé que salva, ela muda, ela transforma a pessoa. Não estou dizendo que a pessoa fica perfeita, mas ela está engajada em todo esse processo de santificação. Deixa eu terminar aqui com a conclusão. Esses dois pontos, acepção de pessoas e fé sem obras, mostravam a superficialidade e a inconsistência daqueles crentes a quem Tiago escreve. Da mesma forma, hoje as igrejas evangélicas revelam profunda incoerência na prática para com as verdades bíblicas que professam. É necessário praticarmos a palavra de Deus mais do que aprendermos coisas novas. Eu sinceramente acredito que o que a igreja evangélica precisa não é aprender mais doutrina. Ela já sabe demais. Eu sei que tem gente que precisa aprender o ABC. Se a gente praticar metade do que a gente sabe, ia ter um avivamento espiritual na igreja evangélica brasileira. Só praticar metade do que a gente já sabe. Nossos pastores não precisam nos ensinar doutrinas novas, precisam apenas nos encorajar a praticar aquilo que nós já sabemos, e nós veríamos uma diferença muito grande na igreja. Amém?